Olá, esse é mais um episódio do Maya Talks. Meu nome é Diego Simon e hoje eu estou aqui com o Marcos Cano, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado imobiliário. Ele é uma pessoa que é muito conhecida, é um profissional reconhecido no mercado. Atualmente, ele tem uma consultoria, a Cano Estratégias para Imobiliárias. Passou por empresas como Lopes, passou pelo Secov, Ingaia, Zap, Kenlo. Então, ele tem muito conhecimento, atua nos processos, atua com as pessoas, atua com as tecnologias nas imobiliárias. E no episódio de hoje nós vamos ver como aumentar a eficiência da nossa imobiliária e potencializar os resultados, como que eu faço para multiplicar os resultados. Então eu quero dar as boas-vindas para o Marcos Cano. Bem-vindo, Cano. Obrigado, Diego. Uma Valeu, satisfação. grande prazer estar com você aqui. E como que é estar há mais de 20 anos no mercado imobiliário? Era da época do papel e caneta, a internet estava começando, né? E- 2003? Exatamente, Diego. Primeiramente, agradeço aí pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você, né? A gente se reencontrar aqui Sim. num bate-papo aqui no Maya Talks é muita satisfação e também poder contribuir aí com o mercado imobiliário, né? Então, durante esses 22 anos, né, precisamente, não faça conta, tá? Que eu atuo desde 2003, Tá senão você vai novinho. descobrir a minha idade, né? Mas realmente eu estou numa fase aqui da carreira onde pretendo realmente contribuir com os três aspectos que você comentou para o mercado imobiliário, né? Principalmente para os gestores imobiliários, né? Que não é só a questão da tecnologia em si de forma isolada, né? É contribuir com a reestruturação de processos, capacitação das pessoas para aí sim ter a eficiência operacional e potencializar os resultados da imobiliária, né? Perfeito, muito bom. E eu queria te perguntar, no começo da sua jornada, você me comentou, você foi captador de imóveis. Como é que foi isso? Como é Foi, que era naquela época e o que dá para fazer hoje com tanta tecnologia? Pois é, até uma oportunidade bacana, né, Diego? A gente estava conversando, Sim, né? Muita gente me conhece, né, do lado de tecnologia para o setor imobiliário, mas sim, poucos sabem, inclusive você, né, ficou sim, sabendo recentemente, exato. que o meu primeiro emprego, pessoal, no mercado imobiliário lá em 2003 foi como captador e avaliador de Que imóveis. legal. Imagine, 2003, 22 anos atrás, obviamente não tinha nem próximo das tecnologias que tem aqui, Sim, era muito na época realmente do papel e caneta, tá? sim. Eu tinha acabado de retornar do Japão, né? Eu trabalhei em uma construtora, Uhum, Sexui House, né? Uma sim, construtora de estrutura metálica lá no Japão, uhum. onde eu morei em Tóquio durante um ano, Que legal. com 20 anos, né? E voltei com 21, imagina, né? Sim, Moleque, né? Acabei de vir do Japão com essa experiência, vou implementar tudo que eu aprendi no Japão aqui no Brasil, né? aham, Resumindo a história, obviamente tive que tropicalizar, né, o aprendizado sim, para a cultura brasileira, né? uhum, Mas logo que eu cheguei no Brasil, aí a minha mãe viu um anúncio, né, aham, no jornal, né? sim, Estadão, Folha de sim, São Paulo, emprego, né? Tinha acabado de voltar do Japão, queria procurar um emprego, né? No setor imobiliário, eu tinha acabado de me formar, né? Antes de ir uhum, para o Japão, como técnico em edificações na GV, sim, né? Que é aquele curso que direcionou para engenharia civil e arquitetura. aham, Minha mãe viu o anúncio no jornal, oportunidade de emprego, captador e avaliador de imóveis. Falei, que é isso, né? sim, Que um captador faz, né? Hoje eu entendo, né? aham, Porque é muito específico para o setor imobiliário, enfim. Foi onde eu consegui o meu primeiro emprego na uhum, Lopes, né? Eles estavam estruturando a Lopes Private, que era o segmento uhum, de alto padrão. Alto padrão em São Paulo na época, em 2003, eram imóveis acima de 700 mil reais. uhum. E foi um nicho, né? E uma prestação de serviço diferenciada para os proprietários que a Lopes implementou de forma muito inovadora. Imagina, 22 anos Sim. atrás, criar uma segmentação apartada, né, das atividades dos corretores de imóveis, Aham. mas que contribuía muito, né? E na prática, se eu pegar então o processo de captação, de avaliação de imóveis lá atrás, comparar com hoje com as tecnologias, o que que te parece absurdo lembrar do tempo que você levava, como que era o processo e o que que dá para fazer hoje? Como que é esse contraste para você? Nossa, é um contraste muito grande, né? Eu lembro que a minha primeira atividade como captador e avaliador de imóveis, que andava muito junto, né? Não era só encontrar oportunidade ou atender o proprietário interessado em vender o seu imóvel. Não. Uhum, A gente estruturou um formato de prestação de serviço para esse proprietário. uhum, Resumidamente, o que que envolvia? Eu tinha que entrar em contato, né, com cada um desses proprietários, informar para você, por exemplo, o Diego que estava vendendo um imóvel, explicar qual seria o processo, né? Que tipo de uhum. divulgação a gente fazia. Sim, Divulgação, obviamente, não tinha nem os portais sim, imobiliários, era no no jornal jornal. mesmo, né? Então a Lopes Private, a Lopes tinha uma página inteira de Aham, domingo no Estadão. Esse era o grande diferencial, sim, né? Para trabalhar o seu imóvel.
já oferecia os serviços da gestão exclusiva, Uhum. então já se falava de exclusividade desde essa época, Uhum. né? E na prática era um desafio muito grande, porque eu tinha que captar imóveis na rua, Uhum. né? Não só identificando placas, jornais e se Uhum. relacionando com os proprietários, mas também eu levava para avaliar um imóvel que eu estava captando 7 dias 7 dias. para elaborar o laudo técnico de avaliação com comparativos de mercado. Porque você não tinha como saber o preço dos outros imóveis similares, né? Imagina, você me perguntava lá na época, Cano, né, qual que é a sua avaliação sobre o meu imóvel? Era muito assim, né? Ah, eu vi que vendeu por tanto aqui o seu Sim. vizinho, vou pesquisar 5 elementos Aham. comparativos de mercado para fazer um laudo técnico de avaliação. Uhum. Você acredita que nessa época, prestando esse serviço proprietário, a gente vendia esse laudo de Olha avaliação? só, é Então, impressionante. mas levava 7 dias. E Sim. trazendo para a realidade de hoje, né, respondendo a sua pergunta, hoje já tem ferramentas, né, e agentes de IA que você pode Uhum. criar para fazer essa pesquisa de mercado de Perfeito. imóveis comparativos ao imóvel que está sendo avaliado em questão de segundos. Sim. Ou seja, o que eu levava 7 dias para buscar Agora em garimpar segundos. agora em segundos. É muito interessante. Eu mesmo, como proprietário, cheguei no ChatGPT, peguei a minha unidade, comecei a pesquisar, pedi para pesquisar. O ChatGPT foi lá, buscou uma série de ofertas em portais, buscou estudos de mercado, trouxe média de preço, trouxe faixa de preço. Então, é muito importante que o corretor, que a imobiliária tenha, né, as ferramentas à mão, porque os próprios proprietários e compradores estão usando, né? Sim, É importante isso. muito importante. Ah, muito legal. E eu queria te perguntar sobre que a gente falasse sobre atendimento, Uhum. né? Então a imobiliária captou os imóveis, está fazendo o seu marketing, ela está então trazendo leads, né? E espero que em grande volume está trazendo leads, tem interessados. Só que aí a grande parte das imobiliárias enfrenta um desafio. Ela não sabe, que são as baixas taxas de conversão, ela não sabe exatamente o que está acontecendo, mas ela gostaria de estar vendendo mais, né? Todo mundo quer vender mais. Mas o que você percebe de oportunidades quando você está fazendo uma análise dentro de uma imobiliária? Onde que você enxerga as maiores deficiências, tá? Onde que tem mais espaço para ganhar eficiência e poder vender mais? Eu vejo 2 pontos nesse aspecto, Diego, né? Nesses anos todos, eu vejo que as dores são muito comuns entre os gestores de Sim. imobiliárias, consequentemente com suas equipes, né? A primeira grande dor que pode ser muito melhorada, né, com tecnologia também, mas não ela sozinha, são os processos, né? Uhum. De forma geral, as imobiliárias não têm uma estrutura de processos padronizadas bem definidas para realmente ter fluidez, né? Porque de Uhum. nada adianta ter uma enxurrada de leads, né? Eu tenho Sim. exemplos aqui de empresas que eu presto consultoria Uhum. que estavam gerando 4.000 leads, Meu Diego. Deus. É o que muitas imobiliárias desejam. Mas de nada adianta, né, ter 4.000 leads e não ter a capacidade de dar um bom atendimento, não só com Sim. velocidade, mas com qualidade. Então, de forma direta, é reestruturar os processos para melhorar a eficiência e Uhum. capacitar as pessoas dentro dessa jornada de atendimento ao cliente que está querendo comprar ou alugar o seu imóvel. Perfeito. E aí eu queria tocar num ponto no atendimento, que é a questão da velocidade. Eu vi alguns estudos, e eu acho que talvez você tenha números mais atuais, mas tempo de 1h30, 2 horas para o corretor responder em um lead em horário comercial, chegando até a 8, 7, 8 horas para responder. Quando a gente pega também, inclui o horário fora do comercial. Sim. Como que você vê essa questão da demora na resposta aos leads e o que isso acarreta para o mercado? Isso acarreta prejuízos gigantescos, né? Porque a imobiliária, o gestor da imobiliária investe muito para trazer esse lead. E se ele não tem um aproveitamento no atendimento, na resposta a essa demanda, a performance vai lá para baixo, né? Uhum. Um exemplo de estudos, né, que eu fiz e Sim. também minha experiência prática nas minhas consultorias com as imobiliárias. A média, né, do primeiro atendimento, né, geral dessas imobiliárias Uhum. que participaram desse estudo, a gente está falando uma média aí de 8 horas 8 horas. para dar o primeiro atendimento ao lead, Uhum. né? Eu sempre dou esse exemplo prático, né? Imagina É você... impactante. É impactante, né? Eu trago sempre a realidade de outros mercados como se eu fosse o cliente. Sim. Imagina se aqui fosse uma imobiliária
você fosse o gestor da imobiliária. Eu Sim. cheguei, quero comprar uma casa aqui de 1,5 milhão, eu vim aqui, bati na porta da sua imobiliária, tô sentado aqui na recepção. Amanhã eu respondo. Ou eu fico 8 horas. Sim. Óbvio, deu. Senta aí 8 horas, a hora que chegar daqui 8 horas eu falo com você. Sim. Só que o mercado, de uma forma geral, esquece que do outro lado, né, quando o Marcos Cândido está no digital, solicitou o contato para comprar, para pegar informações sobre o imóvel, ele está ali na expectativa de ser Sim, atendido, sim. né? Então, em resumo, né, dentro dos estudos, se uma imobiliária, um corretor, consegue atender a esse lead de maneira digital em até 2 minutos, aumenta realmente a chance em até 80%. 2 minutos. Em até 2 minutos. Perfeito. Porque são aqueles micro momentos que a gente fala, Sim. né? Eu tô ali ou atrás do computador querendo pesquisar imóveis, comprar um imóvel, ou atrás do celular, dentro dos portais, dentro das mídias sociais, não importa. Eu tô ali pesquisando imóveis. E chega a ter 7 imobiliários me atendendo ao mesmo tempo. 7 imobiliárias. Vamos pensar isso na prática, tá? Eu vou comprar uma casa. Sim. Eu tô procurando uma casa, e aí a gente tem uma rotina corrida. Eu parei ali 8 horas da noite, estou no meu celular deitado na cama e estou respondendo ali, e estou vendo os portais imobiliários. Sim. E aí eu gero um lead por um portal, gostei dessa casa, favorito, mando um lead. Já vi outra, mando lead. Vou mandando lead. Então, em média, pode ser que nessa eu mande 7 leads. Isso. Para imobiliárias diferentes. Sim. Tá. E aí vamos pensar na prática. O que você imagina que seria, o que acontece hoje, o que seria o ideal? E aí eu fico olhando para minha tela, falo, bom, agora eu espero, né? Isso. E aí chega amanhã, no dia seguinte, pela manhã, à tarde, aí eu começo a receber os contatos, mas aí eu tô dirigindo, eu tô numa reunião, tô fazendo outra coisa, nem lembro mais que imóvel que eu tava vendo. E aí eu começo a ficar perdido na conversa, né? Sim. Como é que é isso na prática? Porque eu vejo que existe uma dificuldade quando a gente está dentro do mercado, né? De se colocar na pele do cliente, né? Pro cliente pô, eu queria naquela hora, né? Sim. E como é que funcionaria isso na prática? 8 horas da noite eu tô mandando um contato lá. 8 horas da noite, né? É um horário onde realmente eu estou disposto. Eu, como comprador, né? Sim. Pesquisando o imóvel, né? Eu quero atendimento dentro desse período que eu estou lá, porque depois eu estou fazendo outras atividades. Sim. Então, na prática, eu vou escolher, né? O que me atendeu mais rápido, eu como comprador, né? Lead, e também o que prestou realmente um serviço com informações, com qualidade, com relação a todo o processo e informações do imóvel. Maravilha. E aí, tocando num ponto importante, marketing imobiliário, né? Marketing imobiliário sempre foi, eu quero mais leads, eu quero mais leads, eu quero mais leads. Chegaram, né, quando a gente teve, com o crescimento da internet nos anos 2000, chegaram os portais imobiliários, começaram a gerar leads. Depois a gente assistiu, de 2010 para 2020, um crescimento grande das mídias sociais, Sim. Instagram, Facebook e outras mídias sociais. E a mídia paga, tanto na Meta, no Google, né, e em outras frentes. O que você tem assistido hoje o que tem gerado mais resultado para as imobiliárias na geração de leads? Que estratégias têm funcionado melhor nas imobiliárias que você tem acompanhado? Bem importante esse ponto, Diego, né? Anos atrás, realmente, mais de 80% dos leads gerados em termos qualitativos, né? Depois a gente vai falar de performance, de conversão, topo de funil, meio de funil, Sim. fundo de funil, mas olhando só o topo de funil, anos atrás, nessa era dos portais imobiliários apenas, representava mais de 80% da geração quantitativa de leads, né? Sem entrar em qualidade. Sim. Só que nos últimos 2 anos, principalmente, né? Com o advento aí das mídias sociais, Sim. né? E as estratégias de marketing digital para tráfego pago bem especializada por nicho, identificando realmente, conseguindo identificar o público para cada anúncio que está sendo feito, isso está se invertendo, tá? Então a representatividade de quantidade de leads vindo de tráfego pago, através das mídias sociais, tem equilibrado esse jogo, tá? Mas eu reforço, na prática, como eu estou dentro, né? Pelas minhas consultorias dentro da operação da imobiliária, o que tem mais convertido de fato é o fator relacionamento com o cliente, né? Claro, muito desses relacionamentos que são construídos vêm da vida pessoal, vida social
dos corretores de imóveis, Uhum. mas você começa a construir relacionamento também através desses leads que vêm de portais, leads. Uhum. Então, os dois fatores, né? Agilidade no atendimento, você já fideliza ele. Então, Perfeito. já tira as outras 6 imobiliárias, Sim. né? Do primeiro atendimento. Aham. Depois você transmite segurança dentro de um Perfeito. processo bem estruturado da imobiliária que você representa. Uhum. Aí é a maneira de você vender, né, os seus diferenciais como prestador de serviço. Porque o corretor imobiliário é um prestador de serviço. Tanto Sim. para o proprietário, que a gente já vai falar mais para frente, Sim. que poucos consideram o proprietário do imóvel como cliente. Sim. O mercado fala cliente é quem está interessado em comprar, quem está com dinheiro no bolso, Sim. né? Mas esquece, né, que o principal cliente é o proprietário, dentro da minha experiência e visão, né? Agora tem um paradigma interessante aí, né? Porque mídias sociais está no nome, é social, pessoas. Quem vai fazer esse relacionamento não é o CNPJ da imobiliária. Quem que é? O corretor, O certo? corretor. E então quando a gente vê o marketing, né? Você tem um marketing ainda muito orientado para o imóvel, só que cada vez mais as pessoas querem ver pessoas. Sim. Então, por exemplo, a gente vê um crescimento grande e muita gente tem acanhado, não quero gravar vídeo. Mas, por exemplo, do corretor fazendo vídeo, ou da corretora fazendo um vídeo no imóvel para publicar no Reels, no Instagram, no TikTok, para comprar ads em cima desse vídeo que tem uma pessoa aparecendo e apresentando o imóvel. Como é que você vê esse desafio aí para as imobiliárias, sendo que eu passo a depender, então, do corretor fazer o seu marketing bem, né? Poxa, ótimo ponto, né? A gente ouve poucas pessoas se especializarem nisso, né? Tá crescendo, isso é bom. Muitos profissionais estão Uhum. enxergando, né, essa combinação do imóvel, sim, como Sim, produto de prateleira na vitrine, mas atrelado a quem vai atender, sim, né? sim. Imagina, o maior bem do brasileiro hoje é o imóvel, né? Uhum. Então é um investimento muito alto para ele colocar em qualquer imobiliário, em qualquer Uhum. profissional. Tem um fator segurança. Sim, Mas ainda a gente está nessa era muito do visual, né? O imóvel que te encanta está em primeiro lugar ainda, mas esse posicionamento através de vídeos do profissional que vai Uhum. atender o Diego, que quer Sim. comprar um imóvel, por exemplo, a combinação não é nenhum nem outro, né? Não é Uhum. binário, né? O Exato. que é melhor? É divulgar o imóvel. Eu ouço muito essas perguntas. Poxa, o que você prefere nas mídias pagas? Que eu divulgue o imóvel com a narrativa, só o áudio, ou com o profissional? Uhum. A combinação dos dois, né? Perfeito, perfeito. Porque nós estamos numa era, né, onde estamos buscando referências, né? Uhum. Criar essa conexão com pessoas, mesmo tendo IAs, né, que Sim. simulem pessoas como se fossem reais, nada ainda, pelo que eu percebo, né, Uhum. no trabalho que eu venho desenvolvendo, nada vai substituir a cara do Diego aqui, por exemplo. Perfeito. Não é IA que está aqui Exato. fazendo podcast, Estamos aqui, né? né? Estamos aqui de verdade, né? E uma conversa fluida, né? Exato. Compartilhando as melhores práticas e experiências que uma IA sozinha dificilmente vai conseguir ter uma Exato. interação. Mas Uhum. não estou dizendo que não é para utilizar as IAs para essas mídias, esses vídeos, né? Isso aumenta a escalabilidade, a produtividade, Sim. tá? Então a combinação dos dois, em resumo, Uhum. né? Usar as tecnologias de IA para esses vídeos, mais a pessoa, você corretor, você corretora, Uhum. é a combinação que eu considero ideal nos momentos de hoje. Agora, esse é um bom ponto. Você falou da IA, do papel da IA. A gente estava conversando antes de começar aqui o episódio. E a gente estava falando que tem dois usos possíveis, né? Se a gente olhar de uma forma binária para IA. Eu posso ter um uso, digamos, mais preguiçoso e, faz o meu trabalho aí. E aí eu faço um prompt qualquer, peço lá e faço mais ou menos. E ela faz mais ou menos o meu trabalho. Ou eu posso usar a IA para potencializar o meu lado humano. Eu consigo usar a minha criatividade, a minha experiência, a minha expertise e fazer muito mais, né, com a IA. Como que você enxerga essa oportunidade, esse papel da IA que ela pode ter para o corretor, pode ter para a imobiliária, de sim fazer atividades que são atividades rotineiras, que tomam tempo e não agregam valor, ou melhor, agregam valor sim para o atendimento, mas que não preciso ter um humano para fazer. Uhum. E aí o corretor pode aplicar tempo em fazer o que realmente importa, em atender bem os leads, em fazer bem as visitas, Uhum. intermediar as negociações. Como que você vê essa questão dos papéis diferentes que a IA pode ter dentro da imobiliária? Excelente ponto, Diego. E eu acredito que o público que está nos assistindo hoje espera também alguns exemplos práticos, né, de como utilizar a Sim. IA na sua jornada, no seu dia a dia, né? Sim, Então eu elenco 3 pontos bem rapidamente, Diego, que a gente pode explorar, né? perfeito. Captação e avaliação de imóveis, a gente já falou um pouquinho no início, né? Onde a Legal. IA pode contribuir. Na gestão de atendimento rápido aos leads também, Uhum. né?
e também na parte de marketing digital, para a produção desses conteúdos que Muito demandam legal. muito tempo e onde a IA, né, e os agentes de IA, que a gente já vai falar um pouquinho da Aham, diferença, né, entre a IA convencional, o chat GPT, os aham. prompts, a construção dos agentes de IA e as plataformas com diversos agentes de IA, com cada um com a sua finalidade, né? Sim. Começando da captação, né? Só Uhum. desenvolvendo um pouquinho mais do que a gente conversou no início. Lembra que eu falei que eu levava 7 dias para Sim. pesquisar imóveis comparativos para avaliar um imóvel? Hoje já tem, você já consegue construir agentes Uhum. de inteligência artificial, onde ele vai fazer já não só a pesquisa em segundos, né? Já te elabora um laudo técnico de avaliação Que legal. para você apresentar ao proprietário do imóvel. Muito Sair interessante. daquele achismo de quanto vale o imóvel e apresentar um trabalho profissional, né, Sim. Diego? Agora, você pode dar uma dica para a gente? Talvez não queira falar a marca, mas, por exemplo, seria possível criar um agente dentro do ChatGPT? Sim. Então, eu posso criar um agente no ChatGPT que vai ser um avaliador de imóveis. E ele vai Uhum. me ajudar, então, a fazer a avaliação de imóveis. Sim. Tá? Não só no chat GPT, né, em Aham. diversas plataformas, mas o chat GPT que é Da o sua mais escolha, pode ser conhecido. o Gemini, pode ser o Grok, mas numa dessas eu posso criar um agente, Pode. né, No chat digital. GPT, por exemplo, pode criar um agente Aham. digital especializado em fazer avaliação de imóveis e estudo de mercado. Que legal, muito legal. Tá? E aí você falou, eu vou deixar por último a gestão de leads, Ah, mas marketing digital, né? E aí eu tô lá com o meu imóvel à venda em Jundiaí, quem quiser comprar, fala comigo, a gente tem as imobiliárias trabalhando, mas eu fui lá, criei descrição, trouxe uma série de coisas no prompt, né? Então, procurei criar uma boa descrição. Aí como eu já estava naquela conversa, pedi para criar um roteiro para fazer uma apresentação do imóvel no Reels, pedi para criar artes, pedi para criar. Então dá para fazer muita coisa, né? Conta um pouco para a gente o que dá para fazer em termos de marketing digital usando as ferramentas. Isso eu estou falando só de uma, só do é. ChatGPT, né? Eu vou falar de uma e vou te fazer uma pergunta em cima disso e já Sim. discorro. Quanto tempo você levou para fazer tudo isso para o seu imóvel, para um imóvel? Olha, eu devo ter ficado uns. Eu fiquei uma. Como eu sou caprichoso no prompt, eu fico ali trabalhando e vou corrigindo, mas eu demorei meia hora para fazer um pacote completo do imóvel de marketing Uhum. completo, assim. Mas, de qualquer forma, eu poderia ter feito isso em poucos minutos. Em poucos minutos. É, Poderia, né? Que você poderia. foi caprichoso. Exato, mas eu poderia ter feito isso em 2, 3 minutos, eu estaria com um pacote completo. Se eu tivesse um agente já automatizado, por exemplo, Sim, já daria para sair o pacote completo. É que eu estava fazendo para um imóvel, mas sim. se eu fizesse isso todos os dias, isso poderia sair em segundos, Perfeito. eventualmente, Por né? que eu tô fazendo essa Aham, pergunta, né? Obrigado aí pela troca aí de experiência prática, né, com o sim, seu imóvel. Mas quem que faz esse trabalho hoje para a grande maioria das imobiliárias? As agências de marketing, né? perfeito. As agências de marketing que são responsáveis não só pelo criativo, Sim, copywriter, gestão de tráfego, né? aham, E isso levaria para uma agência de marketing fazer isso que você fez da forma tradicional, uhum, levaria 5 uns dias. 5 dias. Uns 5 dias, né? Claro que tem muitas agências que já conseguem escalar, né, esse Aham, modelo de forma tradicional, mas com o advento dos agentes de IA especializado em marketing digital, aham, se você levou 30 minutos com seu capricho todo para fazer usando várias aham. ferramentas e o seu conhecimento, né, Sim, sim. como especialista em marketing digital no mercado imobiliário, em Aham, marketing, né, no mercado aham, imobiliário, você sabia que já existe não agentes de marketing digital para fazer isso de forma automatizada em larga escala, não para um uhum. imóvel, mas para centenas, milhares de imóveis, mas já existe plataforma Uau. que automatiza todo esse processo Uhum, e substitui o criativo, o designer para desenvolver o criativo lá para o Instagram, aham, substitui o criativo para produzir aqueles vídeos no Reels, substitui o copywriter e substitui o copywriter pro descritivo, né, uhum. automatizado, né, e também substitui a gestão orçamentária dentro do Instagram. Isso é impressionante. Coisa recente desse ano. ChatGPT é conhecido que é 1 ano e meio. Sim, É muito recente. sim, sim. Então, olha, já tem o que eu tô falando de 3 dimensões, 3 camadas, melhor dizendo, né? Tem o Sim, ChatGPT, tem os agentes que você sim. pode sozinho desenvolver dentro do ChatGPT e Gemini e outras plataformas. Mas já existem, As né, plataformas. as plataformas Poxa, com vários impressionante. agentes. Tem um agente de copywriter, um agente de gestor de tráfego.
enfim. Agora eu vou fazer uma pergunta que me ocorreu agora, né? Porque eu sempre ouço aí você, gestor de imobiliária, dono de imobiliária, ele fala assim: ah, não, eu não vou contratar uma plataforma de IA, não vou contratar o agente, eu vou fazer, porque o meu sobrinho, ele é bom de desenvolvimento, ele está fazendo uma IA para a gente. Qual que é a sua recomendação para quem pensa em fazer dentro de casa, fala, não, eu vou fazer sozinho a nossa IA? Nossa, ótima pergunta, tá? Aí eu falo por experiência prática aí nesses anos de mercado e esses últimos 10 meses, né, que completou a Sim, minha empresa Cano Consultoria, né, estratégias para imobiliárias. Eu vejo que, como tudo é muito recente, os gestores das imobiliárias, os corretores, num primeiro momento, não querem ficar de fora, sim. né? Então a gente já falou, poxa, tem IA já de captação e avaliação de imóveis? Tem. Poxa, tem IA para gestão de leads, para atendimento? Ah, tem. Poxa, tem IA, Cano, para gestão de marketing digital, tráfego pago? Tem. Imagina que você é o gestor da imobiliária, Diego, Aham. hoje. Qual que é o seu foco como gestor da imobiliária hoje? Eu quero potencializar os resultados, eu quero entender como que eu posso usar essas tecnologias para mexer o ponteiro, né? É, essa é a cabeça da maioria dos Exato. gestores das imobiliárias. Só que, na realidade, o seu papel como gestor da imobiliária deveria estar o quê? Informar a sua equipe, capacitar ela, Sim, preocupado em quê? Em vender mais e alugar mais. perfeito. Não perder tempo Fazendo fazendo tecnologia. tecnologia, né? Porque imobiliária, hoje, a maioria não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de vendas, é uma Exato. empresa de relacionamento com pessoas. Então, um erro muito grande que eu vejo Aham, hoje na prática, 2025, aham, é realmente os gestores das imobiliárias perderem esse foco. uhum. O foco deveria ser vender, alugar, capacitar a equipe. Tá colocando, demandando muito tempo, muita energia em buscar a melhor tecnologia, fazer essas conexões O todas. Cano, eu faço uma comparação que aí as pessoas ficam meio assim, né? Mas na época dos portais imobiliários, eu falava às vezes com o imobiliário, ele falava, não, a gente não usa portais imobiliários. Mas por quê? Porque a gente vai fazer o nosso. Vou fazer o meu portal imobiliário da minha imobiliária. Pô, legal, mas é diferente. O portal está especializado em fazer aquilo. Ou então, não, a gente não vai ter estratégia de mídias sociais porque nós vamos criar a nossa mídia social própria. Não faz sentido, né? Sim. Eu vou criar o meu WhatsApp e assim por diante. Então, criar a própria tecnologia, eu sempre digo, se você tem a capacidade, tem o know-how para criar IA, é interessante você entrar para vender para o mercado, não só para sua imobiliária, né? Sim. Mas eu acho que é importante isso, porque o seu know-how está focado na venda de imóveis, na locação, está focado na captação, em gerar leads, em atender. Então você tem que ter todo um conhecimento novo e trazer esse know-how para a empresa. E aí eu acho que a melhor forma é trabalhar com parceiros, né, de confiança. E você, como consultor, acaba sendo um orientador muito importante na hora de escolher, né? Porque hoje Sim. não está fácil fazer essa escolha. O que Não. eu contrato? Quem que eu coloco aqui dentro, né? Não está fácil, né? E essa é a minha primeira pergunta que me fazem, né? Aham, Depois que eu saí como executivo, sim. né, de uma empresa de tecnologia e abri a minha própria empresa de consultoria, muitas pessoas me perguntam, Cano, qual que é, agora que você saiu, né, do lado da tecnologia, tá prestando essa consultoria para o mercado imobiliário, qual que é o melhor CRM do Ih, mercado? quero saber. Peraí, vamos lá. Cano, qual é o melhor CRM do mercado imobiliário? Olha, essa é a pergunta que eu mais ouço, tá? Então, não é uma bala de prata, né? Não, olha, coloca esse CRM que vai resolver todos os problemas da Sim. sua imobiliária. Não é. A gente tá falando, são 3 pilares, né, Uhum. para uma resposta como essa, Aham, né? Eu vou fazer a sua pergunta. Antes de eu responder, né, qual que é o sim. melhor CRM? Como que está estruturado o processo da sua imobiliária para fazer o quê? A gestão do atendimento ao cliente. Sim, sim. CRM, às vezes as pessoas esquecem, né? Qual que é o É, significado de um CRM? é para relacionamento. Para fazer a gestão do relacionamento do atendimento com o cliente. O que adianta colocar o CRM A, B, C? Não, esse aqui é o melhor, ó. Esse aqui, olha, se você colocar, vai resolver o seu... Não vai. Eu É com... ilusão. Sim, eu compro a Ferrari, mas o motorista não sabe dirigir. Tem que tomar cuidado, porque a tecnologia eu preciso preparar a organização para ela, né? Exatamente, Diego. Então, o segundo pilar, né, é reestruturar os processos, Processos. né? E o terceiro pilar, capacitar as pessoas que fazem parte desse processo, Sim. tá?
Então, tem que entender o momento, né? Não vou fugir da sua pergunta, mas obviamente também não vou falar o nome, né? Porque não existe. Eu acho que ele tem um preferido, hein? Mas não quer falar, mas tô brincando. Mas essa é a essência, depende da particularidade do momento, né? Uhum. Antes de responder isso, eu faço essas perguntas. Como Sim. que tá o seu processo? Deixa eu ver. Eu faço um diagnóstico Sim. gratuito para a operação da sua imobiliária para eu poder recomendar qual que é a melhor solução. Perfeito. Você faz a recomendação, então, que eu estou entendendo, de acordo com a necessidade da imobiliária. Então, assim, eu tenho essas particularidades, baseado nisso, você ajuda a imobiliária, então, a tomar a melhor decisão. Sim. E aí pode mudar, de fato, qual vai ser o fornecedor, né? Pode mudar qual que é o fornecedor do CRM, que é um fornecedor. Que é um fornecedor, porque tem outros, né? Eu tenho que escolher o CRM, tenho que escolher os portais, e aí eu preciso falar, né? Tem que escolher a IA. Eu não vou te perguntar qual é a sua preferida, porque eu acho que é importante o consultor sempre ter essa isenção, essa neutralidade. Sim. Mas eu queria te perguntar o seguinte: quais são os critérios que você considera importantes na hora de escolher o que eu vou contratar na minha imobiliária em termos de ferramentas, plataformas de IA? Sim. Plataformas e ferramentas de IA, né? É bem generalista a sua pergunta, né? Porque hoje a gente deu 3 exemplos de IAs, né? Dentro da jornada do cliente, né? Mas você sabia que hoje uma imobiliária média, eu fiz um estudo e mapeei, hoje uma imobiliária média eu considero uma imobiliária média que tem aí de 10 a 20 corretores, né? Ela utiliza em média, 8 ferramentas. Imagina, 8 ferramentas com fornecedores distintos, Sim. né? E ele tendo que tomar decisão, né? Sim. Então, com relação a IA, sem fugir da sua pergunta e sem citar nomes também, mas imagina a decisão de 8 ferramentas e não tem ninguém hoje representando, né? O gestor da imobiliária, Sim. não só para recomendar qual que é a melhor dessas 8 IAs, né? Porque todas têm IAs, né? Sim. Hoje em dia. Algumas mais, outras menos, mas na essência todas têm a IA. Qual é a possibilidade, né, de você escolher uma sem estar com todo o processo estruturado? Isso vale para as IAs de atendimento também, né? Para as IAs de atendimento a todos os processos, seja venda ou locação. Aí eu acho que a gente toca num ponto central, que foi um dos temas que você falou da IA, que é a pré-qualificação de leads. Então é um ponto ali muito crítico da imobiliária. Ela está investindo em marketing. Primeiro, ela está investindo em captar imóveis. E aí ela investe em marketing, está gerando leads. E aí o que a gente acompanha no mercado, existe uma ineficiência justamente no atendimento a esses leads, por diversos motivos. E a IA, então, de pré-qualificação, ela entra como um pré-atendente digital ali no meio do caminho, antes que o lead vá para o corretor, né? Então, esse processo aí, o que eu tenho percebido nesse processo? É algo que estava acontecendo antes, um movimento de colocar um humano ali, o famoso SDR, o pré-qualificador, e depois, quando chegou a IA, vamos colocar a IA aqui, um funcionário digital para fazer esse trabalho. Mas existe a necessidade de mudar a forma de funcionar da imobiliária para você pré-qualificar leads, né? Sim. Porque se eu estou mandando todos os leads direto para a equipe de corretores, está todo mundo acostumado a trabalhar dessa forma. O que você vê de principais mudanças em processos, em cultura, nas pessoas e na própria tecnologia para eu poder colocar a pré-qualificação com o IA? Perfeito. Eu já vivenciei imobiliários que contrataram 2 humanos, né? Para fazer esse trabalho de SDR. Tem um limite. Primeiro limite é tempo, né? Dentro do horário comercial. Uma IA de pré-atendimento é muito mais eficiente porque trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, não só atendendo rápido, mas já pré-qualificando, né? Agora, o principal desafio é exatamente o que você colocou, Diego. Essa transição. De nada adianta, pessoal, a IA dar o primeiro atendimento lá em 15 segundos, qualificar, não só atender, mas qualificar e até pré-agendar. Hoje as IAs estão até pré-agendando a visita pro corretor, né? Só aguardando a confirmação. Então, de nada adianta a IA fazer tudo isso rapidamente, se lá na ponta, quem que vai dar sequência na jornada do atendimento? É o corretor. Então, a capacitação, scripts bem definidos, mas isso são o que eu chamo de valores práticos, né? Que é execução. Mas tem os valores também sentimentais, né? Dentro desse processo. A empatia do corretor
para entender todas as informações que já vieram e não fazer a mesma pergunta que ela fez, né, Diego? Exatamente. Esse é um erro muito comum, né? Muito comum. Eu trato o lead e pergunto tudo de novo. Poxa, de que serviu, né? Atender rápido. O cliente lá na outra. Não, mas de novo tem que responder Sim. isso, Diego. Sim. E um outro ponto prático também tá falando do valor sentimental, é a questão da persistência, né? Poucos Sim. corretores, né? Paciência e persistência, né? Uhum. Poucos corretores e corretoras têm aquela persistência. A gente sabe dos desafios dos corretores de imóveis, de depender de uma venda rápida para ganhar comissão, mas a persistência, a paciência de não desistir no primeiro não é fundamental. O que eu Sim. mais vejo, né, exemplificando dentro desse Uhum. contexto, Diego, é o lead ser gerado, né? O corretor manda aquela primeira mensagem de atendimento, né? Com ou sem qualificação da IA. Para contar lá no CRM que Pra respondeu contar rápido. que respondeu rápido. Deu 2 horas, 3 horas, o lead não respondeu, ele já arquiva, descarta. E sabe o que funciona? Meu Deus. O que acaba acontecendo depois? Ah. Cano, tem alguma ferramenta que faz algum disparo em massa para os leads arquivados? Tem, mas olha o absurdo, né? A gente acaba tendo que requentar os leads que ficaram frios no próprio dia. Frios no próprio dia. Sim, esfriou mas no é dia. Realidade, parece um absurdo, mas como o dia a dia, né, do corretor, nós sabemos dos desafios, então tem a tecnologia, tem a IA para ajudar não só no atendimento rápido, mas também nessa cadência, né? Sim. Para auxiliar o corretor. Eu acho que é super importante, e aí para contextualizar, eu não sei se você tem um número mais recente, mas isso depende de acordo com a economia, com vários fatores, mas, por exemplo, um comprador de imóveis, ele pode demorar em média 6, 9 meses para efetuar a compra. Então, se ele gerou o lead no começo desse processo, o corretor atende, não está no momento ainda, descarta e não fala mais com esse lead. Então, a gente tem um descarte muito grande de leads. E aí, quando esse comprador chegar lá no último mês, nas últimas semanas, ele vai continuar ainda gerando leads. Quem tiver se relacionando vai acabar fazendo essa venda. Então, como que você vê esse desafio de lidar com a necessidade de curto prazo de fazer comissão, mas ao mesmo tempo lidar com um cliente que demora. Pode ser que ele não chegou no momento ainda da compra, né? Como que você vê aí? É uma questão que o corretor tem que resolver, a imobiliária tem que resolver, vamos usar tecnologia aqui. Como é que resolve isso? De novo, não tem a bala de prata aqui, não né? Tem, né? É a combinação do processo, né? Eu dou sempre o exemplo, né, do McDonald's, né? Sim. Que todo mundo conhece, né? Aquele processo, né? Todo redondo, né? Mas para chegar, né, nesse processo eficiente, né? Precisa ter o quê? Tecnologia, né? Sim. Sabe quantos segundos, né? A batata frita tem que ficar ali naquele óleo e aquele óleo a qual temperatura, né? Não é o escopo aqui, né? Eu falar esse nível de detalhe, mas tem lá, cronometrado, né? Para que o humano coloque lá a batata frita naquela temperatura e saia pronto, crocante, fresquinho lá para você comer, né? Só que hoje, nas imobiliárias, não existe esse padrão de processo, na grande maioria das imobiliárias, né? Então, o processo, de novo, né? E a capacitação da mão de obra dentro desse processo é o que realmente vai fazer a diferença, Diego. Perfeito. E como que você enxerga, aí eu sei que é talvez até um pouco polêmica a pergunta ou o pensamento, mas existe um hábito no mercado imobiliário que é um colocar a culpa no outro. Então, o gestor põe a culpa no corretor, o corretor põe a culpa no gestor, aí os dois põem a culpa no cliente, o cliente reclama da imobiliária. Então, como que você enxerga nesse processo? E aí a gente tem algumas questões estruturais do setor, né? Por exemplo, a falta de parceria legal, de uma forma estruturada, então de ter comprador, do vendedor e do comprador. A gente tem isso no Brasil, então isso faz com que exista uma ineficiência grande no mercado, né? Mas como que você vê que a gente pode superar esse desafio de passar do gestor ultrapassar aquele estágio em que ele está pondo sempre a culpa no corretor, falar, o corretor não é assim mesmo, é dessa forma. Como que a gente pode transcender isso e, de fato, construir uma equipe de sucesso? Eu tenho exemplos, né, eu diria que o relacionamento, né, a empatia, o relacionamento e o convívio, né, entre o gestor e os corretores de imóveis, né?
Porque existe, né, na maioria das imobiliárias, aquela barreira, né? Sim. O gestor da imobiliária cobrando resultados dos corretores, Exato. os corretores cobrando o quê? Estrutura, lead, né? Enfim. Então, acho que as imobiliárias hoje, que são bem-sucedidas, colocam esse fator relacionamento e empatia com o seu corpo de vendas, capacitando eles. O corretor precisa enxergar que a imobiliária está investindo, não só em tecnologia, em leads, isso sim é fundamental, né? Sim. Mas o diferencial, eu diria, Diego, que é esse relacionamento, né? Essa empatia para entender que a imobiliária é uma empresa, né? Sim. O dono da imobiliária é um empresário. Exatamente. Né? Eu vejo nesses 22 anos, quando eu vou conhecer o dono de uma imobiliária, ele não se apresenta como um empresário. Olá, tudo bem? Eu sou empresário, eu sou administrador de uma empresa imobiliária. Não, não, eu sou dono de imobiliária. Dono de imobiliária. Né? Esses detalhes fazem toda a diferença. Como que o empresário, né, ele tem de uma imobiliária, se coloca perante o mercado, né? Sim. A gente sabe que a grande maioria, né, dos donos de imobiliárias, que são, na minha visão, empresários, né, que precisa cuidar de tudo, né, inclusive das vendas, né, que é a essência, não se posicionam dessa forma como gestores, como administradores de uma empresa, né? Porque são aqueles corretores, né, na sua grande maioria, que foram bem-sucedidos, se tornaram, às vezes, gerentes, diretores de uma imobiliária e abrem a sua própria imobiliária. Tá acontecendo muito isso, né? Corretores bem-sucedidos que saem de uma imobiliária, abrem a sua própria. Só que como esse corretor não foi preparado para ser um administrador gestor da imobiliária, depois de um ano e meio, às vezes até menos, estou vendo esse movimento contrário. Quebra, né, a imobiliária, porque ele não foi preparado. Sim. Ele é um ótimo corretor, mas não foi preparado, não se capacitou para ser um administrador de empresa. Sim. Entende? Aí volta. A sua formação, você é administrador? Administrador. Eu também sou administrador. Quando eu vejo, né, o dono de imobiliária tradicional, ou a dona, via de regra, eu acho que tem sucessores, né, em alguns casos, mas via de regra foi alguém que se deu muito bem na corretagem de imóveis. Então, bom vendedor, consegue fazer boas vendas, atua bem como corretor, e com esse patrimônio constituiu uma imobiliária. Só que aí o jogo muda, né? Porque e aí naturalmente a gente gosta de fazer aquilo que a gente é bom, né? Sim. Se eu sou bom vendedor, eu quero ficar vendendo o tempo todo, eu quero agir assim. Só que quando a gente cria uma empresa, tem uma série de partes importantes, gestão financeira, gestão de marketing, gestão de pessoas, né? O RH, famoso RH. Hoje, gestão de né? tecnologia Gestão hoje, de né? tecnologia. Então, assim, eu tenho um monte de coisa e aí existe uma tendência natural do ser humano de falar assim, eu não entendo direito desse assunto, então eu não gosto, eu não quero, e eu foco só naquilo que eu quero fazer. Como que você enxerga esse hábito e como que a gente pode talvez quebrar um pouco esse hábito de querer fazer o que a gente é bom e gosta e acabar esquecendo as partes da empresa que são importantes, mas alguém tem que fazer, né? Sim, alguém tem que fazer e nem sempre você tem a condição financeira de contratar um diretor de marketing, um diretor de tecnologia, um diretor de RH. Né? Então, aí falando um pouquinho, né, do meu papel nesse sentido, esse foi o propósito, sabia? No ano passado, né, nesses 22 anos de carreira, sendo que nos últimos 12 eu estava na cadeira como diretor de expansão, diretor de operações de uma empresa de tecnologia para o setor imobiliário, eu cheguei e falei, Diego, desculpa. Diego, poxa, eu me fiz essa pergunta, né? Quando eu tiver 50 anos, né? Tô com 45, tá? Tô 45 anos. Tô perto, vou fazer 44. Somos da mesma geração, né? Aí eu olhei em agosto do ano passado, poxa, quando eu tiver 50 anos, 55, eu quero estar nessa cadeira de diretor executivo com fornecedor de CRM, tecnologia para o setor imobiliário. Eu falei, não, meu propósito é muito maior. Acho que esses 22 anos de carreira foram justamente para contribuir com um propósito maior e atender exatamente essa necessidade do gestor imobiliário, né? De não ter que contratar um diretor de marketing, um diretor de tecnologia, e sim, através da minha empresa, eu supri esse papel, com investimento, obviamente, bem menor, individualmente, mas entregando o resultado, entregando essa performance, não deixando o dono da imobiliária sozinho. Qual ferramenta de IA que eu escolho? Como que eu reestruturo esse processo, Cano? Como que eu capacito os meus corretores? A gente falou dos 3 pilares. Você acredita que hoje o diretor de uma imobiliária, um gestor de imobiliária consegue fazer tudo isso sozinho? É muito difícil.
Esse é o meu propósito, entende? Agora eu fiquei curioso aqui, eu acredito que o gestor, o dono de imobiliária também tá curioso em casa. Tem um novo movimento que é o executivo as a service, né? E aí esse é um formato. Como que funciona esse formato? Então, porque eu tenho o formato da consultoria, você vai lá, faz um projeto com começo, meio e fim, mas o que significa na prática um diretor as a service? Então, se eu fosse contratar um diretor, eu ia ter um investimento de X, eu não tenho esse recurso, porém é muito importante, é muito estratégico eu ter alguém para me orientar. E aí eu vou lá e contrato um profissional que vai, por exemplo, passar um dia por semana na minha empresa. Esse profissional atua em várias empresas. Então seria um compartilhamento de executivos que têm senioridade, é isso? É exatamente isso. Isso já acontece muito em vários mercados nos Estados Unidos, em alguns países da Europa que eu estudei, e é muito novo aqui no Brasil, né? Exatamente nesse ponto, né? A grande maioria dos donos de imobiliárias não tem a capacidade de pagar um salário alto para um diretor de marketing, para um diretor de operações, né? Então, o executivo as a service, né? Um diretor de tecnologia as a service, um diretor de marketing Sim. as a service, vem exatamente para suprir essa necessidade, com investimento menor do que contratar um diretor, né? Mas compartilhando essas melhores práticas dentro de uma consultoria estruturada. O que é uma consultoria estruturada, né? O executivo as a service vai lá, faz o diagnóstico gratuito Sim. dos processos, das pessoas, da tecnologia, Sim. apresenta um planejamento estratégico, acompanha a implementação não só da tecnologia, mas também dos processos de treinamento, e depois de tudo isso implementado, esse executivo as a service está ali do lado do gestor da imobiliária, monitorando os processos e acompanhando o quê? O objetivo final, melhoria da performance. Então, na prática, assim, para o dono de imobiliária, tem uma diferença importante aí, porque quando eu contrato uma consultoria, eu recebo lá um diagnóstico, recebo todos os estudos, as recomendações, mas, em geral, uma vez que acabou a consultoria, acabou. Mas eu estou entendendo que um executivo as a service é alguém que vai estar ali, vai ser o diretor da minha empresa de forma permanente, né, enquanto essa relação acontecer, e basicamente vai acompanhar toda a implantação de tudo que está sendo proposto. Não é simplesmente entregar, tá aí. Não, é acompanhar, poder entregar resultados, fazer isso. Então, tem uma diferença aí muito grande que tá ali para entregar os resultados. Sim, o objetivo final é entregar os resultados, melhorar a performance e tem um papel fundamental, né? Que é fazer a conexão das 8 tecnologias, não atuar de forma individualizada, conectar essas 8, né? Pode chegar até 10 tecnologias distintas individualmente, mas fazer essa conexão com os processos de maneira estruturada e a mão, de novo, né? A mão de obra, o corretor, o gerente e o próprio diretor capacitado para gerir e também executar junto com a sua equipe. Sim. Agora, eu sei que não tem bala de prata, não tem fórmula mágica para fazer as coisas, mas eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte: qual que é o erro estratégico que você mais encontra nas imobiliárias hoje e que você gostaria de alertar os donos de imobiliária, os gestores, falar, olha, muito cuidado com esse erro estratégico aqui. Um erro estratégico, ótimo ponto, tá? Aí eu vou olhar aqui pro público, que é a que eu mais vejo. Erro é: não tomem decisões por impulso. Não tomem decisões estratégicas por modismo. Estudem, analisem se aquela IA, aquela tecnologia, aquele profissional tem fit, né? Sim. Seja cultural e também fit com o seu momento, né? Às vezes a melhor tecnologia não está no melhor momento da sua empresa. Vamos estruturar o processo, aí a gente implementa? Sim. Às vezes não. Às vezes, ok, putz, sua empresa está totalmente estruturada. Ó, dentro do seu momento, a melhor ferramenta é essa. Mas cuidado, não tome decisões por impulso na escolha da ferramenta. Faça as conexões com processos, pessoas e as outras tecnologias, né? Perfeito, excelente ponto. E aí eu queria fazer uma pergunta, né? Eu tô me imaginando aqui, eu tô com a minha imobiliária e aí eu contratei Marcos Cano, contratei a sua consultoria, te contratei na empresa. Eu tô me sentindo travado no mercado, não sei para onde ir, não sei como expandir, eu tô tendo essas dificuldades.
Como que você enxerga os primeiros 30 dias desse relacionamento? Por onde que você começa um plano de ataque aí numa nova imobiliária? O plano de ataque, primeiro, é o relacionamento de confiança com o gestor da imobiliária. Tá. Eu vou olhar nos olhos do gestor da imobiliária e entender se o momento da sua empresa, Diego, Aham. é o momento realmente para minha consultoria, Perfeito. né? Porque de nada adianta, né? O você, gestor da imobiliária, querer, né? Tá totalmente atualizado, mas a sua cultura, o seu momento não está preparado e não está com a visão realmente de crescer de forma Uhum. estruturada. Perfeito. Então eu já consigo, numa primeira conversa, no diagnóstico, eu não faço Uhum. diagnóstico da operação, eu faço diagnóstico do dono. Sim. Ó, e Entendeu? o Cano tem um olhar magnético aqui. Ele olha assim, ó, de samurai, tá? Ele dá um olhar. Mas eu acho que é É, super importante isso. esse é o primeiro, né? E eu me identifico muito com isso, que é na hora que a gente vai fazer uma venda para um cliente, não adianta simplesmente querer se promover e tentar fechar a transação a qualquer custo, né? Vamos fechar essa venda. Eu preciso, na verdade, garantir que o meu cliente vai fazer a melhor compra, Sim, né? E é importante ter esse match aí, né? Tem que dar match. Então não adianta tentar forçar uma coisa que não está no momento, por exemplo. não adianta. E eu E já errei muito nisso, viu? eu também. No começo, né? Naquele ímpeto, né? Sim. De vendedor também, né? Eu te ajudo, Eu não, te eu faço. ajudo, né? É. Mas não fez o diagnóstico. O diagnóstico é preciso. Tem uma coisa que eu acho que talvez seja do ser humano, eu queria saber a sua opinião, mas a gente quer a solução para os nossos problemas. Mas quando a gente descobre que a solução dá trabalho, às vezes a gente O famoso trabalho, né? desiste, né? É. Então, assim, ó, eu quero perder peso, eu quero perder minha barriga. Mas aí quando eu descubro que eu preciso fazer dieta, malhar, aí eu dou uma, né? Então, a mesma coisa, de certa forma, acaba acontecendo no processo, na Acontece. consultoria, num planejamento, que eu falo, poxa, eu quero implementar a IA. Pô, mas eu vou ter trabalho, eu vou ter que ficar treinando a IA, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Sim, dá trabalho, mas esse trabalho vai te ajudar muito depois, mas tem que ter a disposição em fazer aquilo, né? Fundamental. Isso conversa muito com o olhar do dono, né? O Sim, dono tem que estar primeiro disposto, né? Tem que comprar essa sim, mudança, né? sim. A gente vai chegar lá no resultado, mas precisa passar por esse processo, né? E o Perfeito. processo dá trabalho, né? E muitas pessoas, né, infelizmente, querem fugir do trabalho, querem olhar o resultado, né? Uhum. Faço analogia com o nosso mercado aí, o famoso funil de vendas, Aham. né? Tem o topo do funil, o meio do funil, o fundo do funil, né? Sim. Que é o resultado final, né? Gerar lead, 4.000 leads. Poxa, que maravilha, parabéns. Foi bem sucedido nessa primeira etapa. Uhum. Só que o que dá mais trabalho? O meio do funil. Se relacionar, acompanhar, estruturar o processo. Para aí sim chegar no resultado. Na consultoria não é muito diferente, né? Sim, sim. Precisa passar pelo processo de implementação, treinamento da equipe, para aí sim. Na última linha, Uhum. o dono da imobiliária falou: poxa, valeu a pena, né? Aumentei a quantidade de leads, capacitei a minha equipe, reestruturei o meu processo. Olha, a mágica aconteceu, né? Sim, Melhorou o sim. resultado. Agora, querer pular etapas é um erro estratégico muito grande. Muito bom. E, Cano, eu queria trazer como pergunta para você o seguinte: eu percebo que existe um certo oba-oba, às vezes, né, com novas tecnologias. Sempre foi assim. Sempre foi. Então, surgiu a internet, agora vai mudar tudo, não vai ter mais corretor, agora é tudo via portal, daqui a pouco. Então, assim, a gente sempre assiste muita gente tentando revolucionar o mercado, que eu acho que é muito positivo, e eu venho acompanhando, né, e você também, essa onda, né, há mais de 20 anos no seu caso. E, mas tem uma coisa que eu acho que é importante reforçar para o público, e aí eu queria que você colocasse. Você acredita que no final das contas, a forma de construir uma imobiliária bem-sucedida, na verdade, os fundamentos da construção de uma imobiliária de sucesso, ainda são os mesmos e o que muda é como fazer isso? Eu explico. Está na captação, está na gestão dos leads, está em fazer, organizar os processos, ou seja, é um know-how que já existe, só que vão se mudando as ferramentas, vão se mudando as demandas, a forma de fazer. O que muda hoje é que a gente consegue fazer com mais eficiência, mas a forma de fazer, os fundamentos, você acredita que são os mesmos ainda? Os fundamentos eu acredito que são os mesmos, né? Que é a intermediação, né? Entre quem está querendo comprar e quem está querendo Perfeito. vender, né? E ainda mais aqui no Brasil que tem o aspecto cultural, né? A conexão, né, entre as pessoas ainda é muito valorizada, né? Uhum. Porque a relação de confiança, de novo, né? Sim. O olho no olho, a relação de confiança, nada vai substituir isso. As tecnologias, todo esse avanço
estão o quê? Democratizando o acesso às tecnologias e às IAs. Eu separo hoje tecnologia de IA porque é muito recente, É. né? E E é muito impactante, é né? muito impactante, né? Para não entrar no oba-oba que você Sim. comentou, né? Então, hoje é muito fácil um corretor autônomo ter acesso às mesmas tecnologias de uma imobiliária de 50 anos Sim. e tecnologia que uma imobiliária com 200 corretores tem. Uhum. A gente consegue. Uhum. A diferença tem muitas diferenças aí em termos de estrutura, mas eu acho que um ponto importante é justamente valorizar todo esse know-how de mercado. E isso foi uma coisa que eu acho que requer uma humildade intelectual aí de quem está querendo revolucionar o mercado, querendo fazer novidades, trazer inovação. Mas quando eu converso com um dono de imobiliária que está há 20, 30, 40 anos com a sua imobiliária, eu procuro valorizar muito aquele know-how que trouxe a empresa Com até certeza. aqui. Obviamente, essa forma de trabalho não necessariamente vai levar daqui para frente, porque as Uhum. coisas estão mudando, mas eu não posso simplesmente descartar o conhecimento passado, Não, né? de forma alguma. De forma alguma. Acho que a combinação, né, Uhum. de ambos é fundamental, né? Tem vários exemplos, né, de imobiliárias de 40, 50 anos que se reinventaram, né? Sim, Partindo do quê? Da cabeça do dono, da visão dele, né? Capacidade de investimento e trabalhar, né? Arregaçar as mangas exato. e trabalhar. Nada vai acontecer por um acaso. Porque eu vejo isso, essa briga de gerações, e a gente está no meio, né? A gente Nesse momento a gente está na geração do meio, tá acompanhando os dois lados, é né? mesmo. A gente fala muitas vezes com um dono que tem 50, 60, 70 anos, tem o pessoal de 20 entrando no mercado, 25, 30, é, mas existe às vezes um distanciamento, né? A pessoa que já está mais experiente, ela às vezes descarta as novidades, como o modismo, e quem está entrando acha que só as tecnologias, por exemplo, vão resolver. E tem uma união das duas coisas, né? Ter a união, né, Diego? E outro ponto, complementando, é o senso de imediatismo, né, dessa nova geração de ter resultado rápido, né? Tem muitos corretores de 20 e poucos anos que estão vindo de outros mercados, de outras formações, alguns estão sendo muito bem sucedidos porque já entraram na Sim, geração, né, da tecnologia e agora da IA, mas tem um descolamento muito significativo quando esse profissional de 20 até 25 anos, mais ou menos, é uma geração, duas sim, gerações anteriores, após a nossa, né? sim. Que não tem aquele alinhamento de expectativas, né? Em termos de imediatismo nos resultados, Uhum, né? Os que investem, né? Semeiam, né? sim, Para colher lá na frente, demora muitas vezes, principalmente os corretores que estão entrando agora, né, no mercado imobiliário, tem que ter essa paciência, persistência e conexão com o legado, né, uhum, que os fundadores, né, das grandes imobiliárias mais tradicionais têm. Então a combinação dos dois, né, das duas perfeito. gerações, dentro dos processos bem estruturados e antenados com as tecnologias, Uhum, fazem a diferença, né? excelente. Cano, super prazer falar contigo aqui hoje. Queria saber se você tem algum recado final aí para trazer para o pessoal que está nos assistindo. Uhum. Esse episódio foi super rico. Acho que tem muita sabedoria aí, muita coisa que você trouxe para a gente que é muito útil. E queria deixar você à vontade para fazer seus comentários. Ah, obrigado. Em primeiro lugar, satisfação aqui, estar aqui com você, Diego. Agradecer pelo convite, parabenizar pela inovação, Obrigado. né, de compartilhar conhecimento, compartilhar com o público que está nos assistindo. E a minha satisfação é exatamente essa, né? Que a gente está aqui debatendo de uma forma super espontânea, passou Sim, muito rápido, né? Então, um recado que eu deixo para o público, os corretores, gestores de imobiliárias, em primeiro lugar, né, estarem antenados realmente com o que está acontecendo, né? Não entrarem, né, no mercado por modismo, não adotarem, né, soluções, tomarem decisões por impulso, né, e sim de maneira estratégica, e compartilhar também o conhecimento com vocês dentro do quê? Conexões com pessoas, tá? Então, isso que a gente está fazendo aqui está sendo de uma forma super natural, mas o que sim, nos trouxe até aqui hoje nessa sim. conversa? Relacionamento. Quantos anos a gente se conhece? Desde 2009, então Desde faz tempinho, né? 2009, né? 16 anos. Então, a gente veio construindo essas conexões e o recado que eu deixo para os corretores é exatamente esse: construa relações
e criem essas conexões em prol do seu negócio mesmo. Conexões com profissionais do mercado, mas principalmente conexões com os seus clientes. Perfeito. Bom, quem ouviu ou assistiu esse episódio, acredito que pôde extrair bastante valor aí da conversa com o Marcos Cano. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, siga o Maya Talks no Spotify, no YouTube, na sua plataforma de preferência. Mande para os seus colegas conhecidos, aquelas pessoas que você acha que vão se beneficiar. Sugira também nomes que você gostaria de ver aqui, pessoas interessantes, porque a ideia aqui é justamente trazer uma plataforma aberta para que a gente possa extrair conhecimento e poder compartilhar mais conhecimento. Esse foi mais um episódio do Maya Talks e até mais. Obrigado. Obrigado, pessoal. Excelente. Valeu, Muito bom, Marco. valeu, Diegão.